Capítulo 116 Reino Caído 2. A Batalha de Dória terminou com a vitória das forças do Reino do Reno. Quando Wilk apareceu com a cabeça de Henrique III, o exército dinamarquês sitiado se rendeu imediatamente, e o exército da Lídia também gentilmente depôs suas armas após o aparecimento de Filipe II. Depois de receber os relatórios de danos de cada comandante, Wilk se concentrou em encontrar aqueles que haviam conspirado com os demônios entre as forças inimigas capturadas. Agnes possuía magia de análise avançada, então o trabalho foi feito rapidamente. Após um dia de investigação completa, algumas pessoas foram descobertas, e Wilk condenou todas à morte. Mesmo que fossem generosamente aceitos como aliados, havia a preocupação de que pudessem trair novamente se a guerra se tornasse desfavorável para o Reino do Reno. Quando a manutenção interna terminou, Wilk liderou seu exército para Atenas, a capital do reino dinamarquês. O objetivo era garantir a autoridade política antes que os outros reis demônios interviessem. Meu senhor, o exército dinamarquês nos trairá. O príncipe deles ainda está vivo. Isso é improvável. O exército do reino não havia expressado seu descontentamento antes por medo de Dantalion, mas, na verdade, eles também não gostavam muito de Henrique III. Depois que o reino dinamarquês foi transformado em um covil de demônios, a vida dos cidadãos do reino se tornou muito mais difícil do que antes. Além disso, no caso do exército do reino, eles eram frequentemente tratados como brinquedos pelos demônios e tinham que arriscar a vida uns dos outros como gladiadores no Coliseu. Ninguém apoiaria Henrique III nessa situação, a menos que já tivesse feito um contrato com um demônio. Até agora, eles apenas obedeciam às ordens do rei, pois não queriam causar danos às suas famílias. Leifina assentiu com a explicação de Wilk. Acho que conheço esse sentimento. Se eu pudesse, definitivamente mudaria o monarca do reino. É por isso que planejo destruir o reino dinamarquês e incorporar seu território ao reino do Reno. Era uma dinastia que já havia perdido o apoio do público. Os senhores também não confiavam no rei e estavam preocupados em serem explorados pelos demônios. Portanto, se Wilk garantisse seus interesses e segurança, não haveria grandes reações. Deve ser importante ganhar a confiança deles. Tenho Lemegeton comigo. O principal culpado que trouxe o caos ao reino dinamarquês foi Dantalion. Se ele fizesse Dantalion se ajoelhar diante de si, ele poderia facilmente ganhar o favor dos senhores. É claro que nem todos o receberiam de braços abertos. Alguns dos senhores podem ter feito contrato com os demônios. Embora ele não se importasse muito com as pessoas que eram forçadas involuntariamente a contratar demônios, ele poderia aproveitar a oportunidade para lidar com o grupo que voluntariamente se tornou subordinado dos demônios para embarcar na onda. Ele teve que estabelecer a fundação adequada para que as paredes e o edifício pudessem se sustentar. Da mesma forma que ele havia expurgado os nobres rebeldes do reino do Reno, Wilk estava pensando em criar um banho de sangue no reino dinamarquês desta vez. Majestade, tenho uma pergunta a fazer. Enquanto Wilk olhava o mapa do reino dinamarquês, Filipe II se aproximou dele e falou. O que é? Minha filha Joana está bem? Já faz um tempo que não conversamos, então estou bem preocupada. Filipe II estava preocupado com sua filha, que estava vivendo sozinha e sem cônjuge durante esses tempos confusos. Além disso, ela está atualmente em uma posição ambígua no reino do Reno. Se ela não fosse se casar novamente com Wilk e tomar seu lugar como rainha, ele queria que ela retornasse ao seu país de origem. Depois que essa guerra acabar, vamos juntos para o Palácio do Reno. Terei que ouvir a opinião de Joana para decidir sobre esse assunto. Obrigado por sua consideração. Nunca esquecerei sua graça. Para Filipe II, Wilk era como um salvador. Ele resgatou suas famílias e as protegeu em um local seguro, e também derrotou o rei demônio Ami, que foi a causa de todos os incidentes. Então, se possível, ele queria que sua filha se casasse novamente com ele para fortalecer o relacionamento, mas ele não podia dizer isso em voz alta porque a guerra ainda estava em pleno andamento. Chegaremos ao condado de Schwarz em breve. Quando Filipe II voltou o cavalo à sua posição original, Leifina falou em voz alta. Ela era uma nobre do reino dinamarquês. Quando era mais jovem, ela viajava pela região com o pai e lia informações locais. Que tipo de homem é o Conde Schwarz? Ele é o mestre da esgrima. Meu pai também o elogiou por suas excelentes habilidades. Aqueles que chegaram ao ponto de poder usar as auras não eram comuns no continente Eif. É o mesmo princípio de que os bruxos eram raros. O trabalho duro ainda era frutífero, mas sem talento natural, ninguém poderia se tornar como Schwarz. Um mestre da esgrima. Parecia que ele era uma boa pessoa.
Mesmo que ele tivesse excelentes habilidades, usá-las era um problema à parte. Por exemplo, o Flash Slash de Leifina tinha uma forma básica, mas podia ser modificado livremente. Como a maioria das habilidades eram desenvolvidas dessa maneira, entender e aplicar as habilidades da esgrima era muito importante. Ele não sabia se Schwarz havia implementado sua própria habilidade. Quais são as tendências dele? Você sabe alguma coisa sobre coisas como a família dele ou interesses pessoais? Ele é um homem que valoriza a honra. Ele tem um irmão mais novo, 3 anos mais novo que ele, e gosta de ler livros em um lugar isolado. Ele era uma pessoa que seria popular entre as mulheres. O Wilk começou a gostar dele. Um homem nobre digno do título de conde. Quero recebê-lo como vassalo. Mas não tenho certeza se ele abaixará facilmente a cabeça para o rei de outro país. Ele tem crenças fortes como você, meu senhor. Se ele realmente valorizasse a honra, não participaria da destruição do reino dinamarquês só porque Henrique III havia feito coisas horríveis. De qualquer forma, o conde Schwarz tinha com ele uma relação de senhor e escravo apenas no nome. O Wilk franziu a testa para a explicação de Leifina. Será difícil recrutá-lo. No passado, ele não precisava se preocupar com isso. Mesmo que fossem gênios valiosos e com grandes talentos, ele os rotularia como inimigos se não aceitassem suas ofertas e ideais. Eles foram presos ou executados e depois esquecidos de sua mente. Entretanto, ele agora está em uma posição em que precisa reunir os vassalos mais capazes. Seria um desperdício cortar o pescoço de um homem como Schwarz só porque ele não tem os mesmos pensamentos que você. Então eu deveria transformá-lo em um vampiro. Ele pode ficar mais forte se eu der a ele o poder do sangue. Hong Yuri disse. Seria problemático fazê-lo se juntar à sua família de forma imprudente. Vampiros eram uma classe com vantagens e desvantagens distintas. Eles não pareciam se encaixar bem na tendência de Schwarz de valorizar a honra. O Senhor Azura quer deixá-lo humano, para que ele possa continuar a desenvolver suas próprias habilidades e crescer. Aris disse, saindo da sombra de Wilk. Depois de ver sua aparência, Hong Yuri apontou para ela com irritação. Esse pirralho. Não intervenha quando os adultos estiverem falando. HMPH, apesar da minha aparência atual, vivi muito mais do que você. Aris era um rei demônio e existia há milhares de anos. No entanto, ela nunca havia revelado explicitamente sua idade, então o Wilk também não sabia disso. Qual é o sentido disso se você ainda parece uma criança por fora? Você realmente acha que os homens vão olhar para essa sua tábua de lavar? Eca! Aris tremeu de fúria diante do ultrajante ataque pessoal. Não ser sexualmente atraente para Azura era um dos seus sérios complexos. Tão barulhento. Silêncio, vocês dois. Quando as duas mulheres se encararam e ficaram trocando olhares furiosos, o Wilk falou irritado. Então Sieg, lá atrás, interveio como se este fosse o momento perfeito. Meu senhor, se não gosta delas, que tal Tínia ou Silvia? Por que você não desiste disso? Que pena. Foi uma grande oportunidade para minhas filhas subirem na hierarquia social. Sieg agora parecia tratar Tínia e Silvia como suas filhas. Não seria absurdo pensar no vínculo deles. O Wilk ouvia as reclamações de Sieg com um ouvido e as deixava sair pelo outro. O condado de Schwarz. Eles entraram no feudo há um tempo, mas não havia ninguém andando nas ruas até agora. Todas as casas particulares estavam bem trancadas. Enquanto ele pensava que algo parecia estranho. Suush. Uma flecha apontada para a cabeça de Wilk veio do nada. Ruído. Mas Leifina, que estava ao lado dele, não ficou parada. Ela podia ganhar de 20 a 25% de experiência adicional graças à habilidade passiva de sua classe oculta, a Donzela de Ferro, e como resultado, ela cresceu mais rápido entre seus vassalos. Mesmo em seus piores momentos, ela ainda conseguia acompanhar a velocidade das flechas a olho nu e impedi-las de atingir o alvo. Quem é você? Identifique-se. Leifina gritou, olhando para a casa particular, sentindo a presença de um grupo hostil. Não demorou muito para que um homem aparecesse atrás dos estábulos. Suas roupas luxuosas não conseguiam esconder o fato de que ele pertencia a uma prestigiosa família nobre. Eu sou Rodrigues, o Lorde do Condado de Schwarz. Gostaria de lhe perguntar por que você liderou o exército até este ponto. Quando Rodrigues terminou de falar, soldados armados saíram em fila. Parece que ele estava esperando aqui com antecedência depois de saber que o Wilk havia invadido. Ele é o Conde Schwarz? Não, Rodrigues é seu irmão mais novo. Isso significava que algo havia acontecido com o Conde Schwarz. O Wilk se aproximou e olhou Rodrigues mais de perto.
Ele assinou um contrato com um demônio. Ele conseguia ver isso facilmente, mesmo sem chamar Agnes. O Wilk, que tinha muitas previsões em mente, fez-lhe uma pergunta. Onde está Bailey? Ele está com problemas de saúde. Meu irmão adoeceu e faleceu. É por isso que assumi como senhor do feudo. Bailey Schwartz não era casado e não tinha herdeiros. Estava logicamente correto, mas o Wilk balançou a cabeça. Esse cara está mentindo. Iluminação instintiva. Após liberar o selo de Versérios em 2 estágios, ele de alguma forma ganhou um sexto sentido desconhecido. Uma habilidade chamada supersensorial. No entanto, ainda não havia como provar isso. Ele pode ter negociado com Bailey porque queria a posição de senhor feudal. Bailey valorizava a honra, então ele não teria sido amigável com o rei demônio Dantalion e seus homens. Se Rodrigues fosse um homem ambicioso, ele teria usado essa fraqueza. Nesse caso, saber se Bailey sobreviveu ou não era uma informação muito importante para tomar decisões futuras. Se Bailey estiver realmente morto, não preciso perder tempo com eles. Atualmente, o filho de Henrique III, Ramírez, estaria preparando uma barricada trancando firmemente os portões do palácio. O Wilk não ganharia nada se o deixasse ganhar tempo para sua barricada. Terei que confiar no meu sexto sentido. Ele não tinha certeza se era uma habilidade real. No entanto, olhando para trás, foi ele quem se salvou das crises que ameaçavam sua vida. Quando seus pensamentos chegaram a essa conclusão, o Wilk abriu a boca com uma expressão calma. Isso significa que Bailey não está mais neste mundo. Você está fazendo a mesma pergunta 2 vezes. Sim, está certo. Como eu disse antes, meu irmão adoeceu e morreu. Então agora, por favor, responda às minhas perguntas. Uma grande mentira. O Wilk, que estava instintivamente convencido, riu muito. Ah, entendi. Não seria inútil gastar tempo lidando com essa situação. Enquanto tirava a grandia da bainha, o Wilk falou. Então responderei com ações em vez de palavras.